שלום לכל ישראליתים בהרבות כנפות של הארץ. הנה זקן אסף בן עמי קריספין לוי מהיישוב ישראלית פריירה ברטו, סאו פאולו, ברזיל. ואני הייתי רוצה לדבר על תורה, על היום של יום כיפור, יום של סליחה. Aqui é o ancião Asaf Ben Ami Crispim Levi, e eu cumprimento a todos os israelitas, as 12 tribos de Israel. Eu quero falar nessa tarde sobre a importância do Yom Kippur, o dia do jejum, o dia da aflição, o dia do perdão. Eu convido o amado irmão, amada irmã israelita, para nós lermos no livro de Vaikra 16. Vaikra 16. Vaikra 16. Os versículos 29 a 34. Que diz assim: E isto será um Huk Leolam Vaed para vós. No 7º mês, no 10º dia do mês, afligireis o vosso ser e não fareis obra de forma alguma, mesmo sendo um de vossa própria nação, ou um guer que peregrina entre vós, para que naquele dia o Corno faça que porá por vós, para vos purificar, para que vós possais estar limpos de todos os vossos pecados diante de Yahweh. E será um Shabbaton de descanso para vós. E vós afligireis o vosso ser por um Huk Leolam Vaed, por concerto perpétuo. E o correm de quem ele vier a ungir, e de quem ele os separar para ministrar, no ofício decorrem, no lugar do seu aba, fará que porá, e porá sobre ele as roupas de linho, as vestes kadoshim. E ele fará que porá pelo muitíssimo lugar kadosh, e ele fará que porá pelo Mishkan da congregação, e pelo altar, e ele fará que porá pelos Kohanim, e por todo o povo da congregação. E este vos será um Huk perpétuo, o estatuto perpétuo, para fazer que porá pelos filhos de Israel por todos os seus pecados, uma vez por ano. E Aharon fez como Yahweh ordenou a Moshe. Bom, nós vemos que é um dia muito importante. Esse dia é o dia da aflição, dia do jejum, né? E nós vemos que é a purificação do concerto eterno, do povo do concerto eterno. Evidentemente que nós sabemos que o Eterno diz: chegai-vos a mim com jejuns e orações, em Vaikra, aliás, em Yoel, capítulo 2, versículo 12. Chegai-vos a mim com jejuns e orações. Nós vamos ler esse texto no livro do profeta Yoel. Yoel, capítulo 2, versículo 12. Portanto, agora, diz Yahweh, techuvá a mim de todo o vosso leve, com jejuns, com choro e com gemidos. Nós vemos que hoje, entre as nações, tem grupos que negam esse jejum do Yom Kippur. Mas a palavra é clara. Quando fala de aflição, para nós afligir o nosso ser, de um pôr do sol a outro pôr do sol, nós temos que procurar a raiz dessa palavra jejum. Essa palavra é nova, final da Idade Média, com o aparecimento do Jota,
1520, né? Antes era IE1, ou seja, aflição, né? No livro do dicionário latim-português, do professor Ernesto Faria, ele especifica bem isso, né? IE1, do latim, do verbo afflictor, are, com as terminações as, aviatum, e que significa estar cansado, esfomeado, abatido. E Daoíde, o nosso pai, no Terrilim de número 35:13, Terrilim de número 35:13, ele diz: quanto a mim, porém, estando eles enfermos, as minhas vestes eram pano de saco, eu afligi a minha alma com jejum. Preste bem atenção, eu afligi a minha alma com jejum, e em oração me reclinava sobre o peito. E tem mais uma infinidade de versículos dentro da Torá, dentro dos profetas, que prova que o dia do Yom Kippur é o dia que nós devemos não comer nada e não beber nada de um pôr do sol até um outro pôr do sol. E notamos que quando o Eterno diz: chegai-vos a mim com jejuns e orações, Yoel, ele está falando a respeito do dia do Eterno. Ele diz: tocai a trombeta em Sião e despertai todos os moradores da terra, porque o dia do Eterno está perto. Então nós tivemos dia 17 para o dia 18, o que se da lua nova, nós tivemos os 9 dias, né, que vai dar agora do dia 26 para o dia 27. Então, por isso que o Yoel, ele diz: tocai a trombeta em Sião, né, despertai todos os moradores da terra, porque o dia do Eterno está perto. E no versículo 2:12, o Eterno, usando a boca do profeta, do Navi Yoel, ele diz: chegai-vos a mim com jejuns e orações. Nós temos 9 dias de reflexão, desde o Yom Teruah, desde o dia do toque das trombetas. Nós temos 9 dias para chegar no Yom Kippur e nós confessarmos nossos pecados. Os pecados dos nossos pais, dos reis de Israel, daqueles que já se foram. É o único dia que o Eterno deixa exclusivamente para isso. Por isso que quando nós lemos lá em Vaikra, né, diz: porque nesse dia se fará, que porá por vós, pelos vossos pecados, e vós estareis limpos diante de mim. Então é o único dia que o Eterno deixa, que ele determinou, por isso que é chamada as festas determinadas, festas apontadas do Eterno, ou seja, Hamoedim, porque todas elas têm uma determinação, têm uma indicação da nossa existência nessa terra, e a nossa missão do homem e da mulher nessa terra, e quando nós vamos ficar nessa terra e quando nós vamos voltar para o Eterno. Estamos falando do concerto eterno, não estamos falando de religião, né? Guardar a Torá é guardar o concerto eterno, o pacto que o Altíssimo fez com nossos pais, Abraham, Yitzhak, Yaakov, Yosef, Daoíde, com as 12 tribos de Israel, não com religiões, tradições religiosas. Bom, então, nós vimos que a origem do Yom Kippur, né, lá em Vaikra 16, do 29 ao 24, inclusive, é falado desde Vaikra 16, do 1 até o 34. Do Vaikra 16, do 1 ao 10, ali mostra como o sumo sacerdote ele deve entrar no templo. Ele entrava com 2 bodes, né,
Um era o bode emissário, que ia para o deserto, né, orava, e o outro bode era sacrificado. Eu não quero resumir muito nisso, eu estou fazendo aqui uma explanação rápida sobre isso, né? Mas de Vaikra 16, do 1 ao 10, então mostra como o sacerdote devia entrar no templo. Ele entrava com estes animais, né, que eu acabei de citar, para que fosse feito a Queporá, né, pelo povo. E evidentemente, nós vemos que ele entrava vestido de uma túnica de linho, ceroulas de linho, cinto de linho, o quipá de linho, e com os animais para a oferenda, um novilho para a expiação do pecado, um carneiro para o holocausto, 2 bodes para a expiação do pecado. Só matava um, o outro era o bode emissário, o Azazel, né, que ia para o deserto. E um carneiro era tomado de toda a congregação de Israel. Amém? E depois, ele fazia o sacrifício pelo próprio sumo sacerdote, né? O sumo sacerdote fazia o sacrifício. Aí está em Vaikra 16, do 11 ao 14. E depois o sacrifício pelo povo, que está em Vaikra 16, do 15 ao 28. Foi por isso que Yahushua HaMashiach, ele entrou uma vez no templo e fez o sacrifício por nós. Porque o Eterno, ele olhando para a terra, ele não viu nenhum homem capaz de fazer esse sacrifício durante os períodos daquelas 70 semanas que Daniel profetizou, em que seria tirado o Olam Tamid, o sacrifício, até agora. Então, por isso que hoje, Yahushua, no dia do Yom Kippur, aquela imagem do Elohim visível, aquele homem está sentado, ele faz a Queporá por nós. No dia do Yom Kippur, como era antigamente, nós entramos no horário do Shaharit, entre as 9 e as 10, conforme o sacerdote entrava, e na hora do Ma'ariv, ali entre as 4 e as 5, né, aproximadamente, entramos para confessar os nossos pecados. E dizemos: ocorre, Yahushua, tu que fazes a Queporá por nós, junta ao Yah Espírito. Né? Perdoa o pecado do meu pai, da minha mãe, do meu avô, da minha bisavó, dos reis de Israel. Né? Isso está lá em Vaikra 26, 40. Né? Vaikra 26, 40. Vaikra 26, 40. Mas se confessarem a sua iniquidade e a iniquidade de seus pais, na infidelidade que cometeram contra mim, como também confessaram que andaram contrariamente para comigo, pelo que também foi contrário a eles, e os fiz entrar na terra dos seus inimigos, e se o seu coração incircunciso se humilhar, e tomarem eles por bem o castigo da sua iniquidade, então me lembrarei da minha aliança, do meu pacto, do meu concerto com Yaakov, e também da minha aliança com Yitzhak, e também da minha aliança com Abraão, e da terra me lembrarei. Bom, quando o indivíduo, ele nega Yahushua Ben Yosef, Yahushua HaMashiach, como ungido, ele quebra vários mandamentos da Torá. Primeiro, ele fica sem um sacerdote para fazer a Queporá por ele. Aí talvez a pessoa possa até me dizer, mas Asaf, ancião Asaf, eu faço direto ao Pai, ao Yah Espírito. Agora eu te pergunto, onde que está escrito na Torá, onde que está escrito nos profetas, que nós em pecado ou no dia do Yom Kippur, nós fazemos direto ao Yah Espírito?
Por quê? O Eterno deixou um sacerdote nesses dias. Deixou um sacerdote nesses dias, conforme nós vemos aqui no livro de Yohanan, capítulo 1, Yohanan Aleph, capítulo 1, do 7 ao 10. Yohanan Aleph, capítulo 1, do 7 ao 10. Yohanan Aleph, capítulo 1, do 7 ao 10. Yohanan. Yohanan Aleph, capítulo 1, do 7 ao 10. Que diz assim: Yohanan Aleph, capítulo 1, do 7 ao 10. Mas se andarmos na luz, como Ele está na luz, nós temos Havurá, comunhão, uns com os outros. E o Dam de Yahushua HaMoshiach, seu Filho, nos limpa de todo o pecado. Se nós dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e a Emet não está em nós. Se confessarmos nosso pecado, é o dia do Yom Kippur, só se confessava os pecados no dia do Yom Kippur. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar nossos pecados e nos limpar de toda injustiça. Se nós dissermos que não temos pecado, o tornamos mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então, todo homem já foi deixado pelo Eterno. No dia 10 do 7º mês, todo homem, é uma lei dada pelo Eterno. Todo homem israelita ou não israelita, ele tem essa, se quiser entrar no reino, né? Porque diz que todo aquele que não se afligir, não jejuar, essa alma será extirpada do meio do povo de Israel. Então, nesse dia, ocorre em Yahushua Ben Yosef, ele está sentado à destra do Yah Espírito, e ele faz a Keporá por nós, para que nós possamos ser limpos de todo o nosso pecado. Nós temos um sacerdote. Agora, qual é o seu sacerdote? Se você for diretamente ao Espírito, é até uma afronta, porque diz que ele não ouve pecador. Ele deixou um sacerdote. Como foi no passado a lei é eterna, ela continua até agora. Por isso, se aquele que nega Yahushua, ele nega o próprio sacerdote que poderia fazer a Keporá por ele, né? Foi por isso que Yahushua disse àqueles perushim: vós morrereis no vosso pecado, porque não acreditava nele. Então nós vemos que desde o tempo de Abraão, tinha um sacerdote. Ali tinha Melech Tzedek, que fazia Keporá naquele tempo ao pai. Em Daniel capítulo 9, nós vemos que
o Malach Gabriel, Kohen Gabriel, faz a Keporá por Daniel. Era o dia do Yom Kippur. Daniel, vamos ver esse texto. Daniel. Capítulo 9, versículo 20 e 21, que diz assim: enquanto eu estava ainda falando, orando e confessando, o meu pecado e o pecado do meu povo Israel, e apresentando a minha súplica diante de Yahweh, meu Elohim, pelo monte Kadosh de meu Elohá, enquanto eu estava ainda falando em Tefilá, o homem Gabriel, ou seja, o sacerdote Gabriel, a quem eu tinha visto na visão do princípio, chegou perto de mim e me tocou por volta do tempo da oferta do minhá, ou seja, do sacrifício da tarde. Porque é uma lei, e nós precisamos confessar os nossos pecados, os pecados dos nossos pais, como nós vimos lá em Vaikra 26:40, ou na hora, ou pela manhã, no horário do Shaharit, ou à tarde, no Ma'ariv. Bom, então o dia do perdão, né, o dia do jejum, nós vimos que, às vezes a pessoa fala, mas ele citou, principalmente muitos judeus têm falado, mas ele cita o Novo Testamento, o Berit Hadashah. Bom, eu quero te dizer uma coisa, você que está nos ouvindo, né? Para o Eterno não existe nem Novo Testamento, nem Velho Testamento. Essa divisão foi coisa do Império Romano, da Igreja Católica, né? Para o Eterno existe as Escrituras. E quando você cai nesse engodo de dizer, Velho Testamento, Taná, Novo Testamento, Berit Hadashah, você está caindo no engodo romano. Você está quebrando o concerto do Eterno. O Eterno não existe nem Novo Testamento e nem Velho Testamento. Você não vê citação nas palavras dos profetas sobre isso. Para o Eterno existe as Ketuvei, as Escrituras. É por isso que o homem quebra o concerto eterno. Isso são coisas de religião, de judaísmo, cristianismo, islamismo e do sistema em geral. Mas para o Eterno não existe nem Novo Testamento, nem Velho Testamento. Existe as Escrituras, onde a sua Torá foi colocada ali sozinha. Foi os homens que sufocou a Torá com esses livros da Taná e do chamado Berit Hadashah. Mas para o Eterno não existe nem Novo e nem Velho Testamento. Bom, então nós já vimos a origem do Yom Kippur, que é uma purificação do Berit Olam. Nós vimos como o sumo sacerdote deve entrar no templo, o sacrifício pelo próprio sumo sacerdote, o sacrifício pelo povo, o sacerdote Yahushua, Ben Levi, que foi ungido no lugar do Pai, está lá em Romanos, capítulo 8, 34. Por isso que fala, o sacerdote que foi ungido no lugar do seu Pai. Foi por isso que o Yah Espírito ungiu ele. Ele é o filho gerado. Ele foi ungido no lugar do seu Pai eterno, do Yah Espírito. Então, lá em Romanos, capítulo 8, 34. Romanos 8, 34. Diz assim, quem é o único que pode condenar o seu povo escolhido? É o Moshiach que morreu, mas em vez de nos condenar, ele ressuscitou para estar à mão direita de Yahweh, do Yah Espírito. E agora ele faz intercessão por nós no dia do Yom Kippur. Bom, então quem nega Yahushua como Kohen ungido, nega vários mandamentos da Torá. E quebra o concerto eterno
pois fica sem um sacerdote para fazer a purificação pelos seus pecados, né? Ishaial 59:16. Ishaial 59:16. Ishaial 59:16. E ele viu que não havia nenhum homem e admirou-se de que não houvesse um intercessor. Entretanto, o seu braço trouxe a Yahushua até ele, e a sua tzedaká o susteve. Isso no texto hebraico, né? Trouxe a Yahushua, ou seja, o eterno é salvação. Na verdade, aquele homem é uma manifestação do Yah Espírito. Uma manifestação do Yah Espírito segundo a Torá. Da mesma forma que a manifestação do Yah Espírito apareceu na sarça ardente, apareceu como coluna de fogo durante a noite, a nuvem durante o dia, né? Tudo manifestações do Yah Espírito. Apareceu a David, apareceu a Avraham, a Manoá. Então, são manifestações do Yah Espírito. O Yah Espírito nunca foi visto por ninguém. Bom, então nesses 9 dias de meditação e arrependimento, até o 10º dia do 7º mês, de 50 em 50 anos, acontecia o ano do jubileu, Yom Kippur. E no final do 10º dia, a redenção, a Geulah, acontecia. Soltava os escravos, liberdade aos cativos, e a terra voltava ao seu antigo possuidor, com o som do grande shofar. Por isso que lá em Vaikra 25, 9 e 10, o Eterno falou: naquele dia fareis passar a grande trombeta por toda a terra, e anunciareis o ano da remissão, da Geulah. Aleluia. Em Lucas 4, 16 a 19, Lucas 4, 16 a 19, Lucas 4, 16 a 19, diz assim: e vindo ele para Nazarete, onde fora criado, de acordo com sua prática, ele entrou na sinagoga num Shabat e levantou-se para ler. Ele foi entregue o rolo do Navi Shayahu, e ao abrir o rolo, ele encontrou o lugar onde estava escrito: Orua, o Espírito do soberano Yahuwah, está sobre mim, porque ele me ungiu para proclamar a abençoar os pobres. Ele enviou-me para restaurar os abatidos de coração, para proclamar libertação aos exilados, e recuperar a visão aos cegos, e abrir as prisões aos que estão cativos, para proclamar o ano aceitável do soberano Yahuwah. Os 140 jubileus, quando guardar a Torá, guardar o concerto eterno, irão com ele, né? Nós voltaremos para a nossa terra, e Yahushua reinará a terra a partir de Jerusalém com vara de ferro. E os outros mortos que não se reviveram, até que os 1000 anos se passaram. Então, quando a pessoa nega Yahushua, como corre, como juiz, como corre, como Melech, como rei, ele também será negado diante do Pai, né? O próprio Yahushua diz: aquele que me negar diante dos homens, ele será negado diante do Pai. Então, é a Torá. Ele era o pregador da Torá, o mensageiro, como diz Malaquias 2, o malach do concerto eterno. Aleluia. Bom, então é nesse dia que Yahushua vem, né? Porque nós vemos que lá em Aleph, Tessaloniquia, ou seja, Tessalônica 4, 16, 17, diz que tocará grande trombeta, e os mortos no Mashiach ressuscitarão primeiro, que os que estiverem vivos subiremos ao encontro do eterno Zar. Isso no final do Yom Kippur. No final do Yom Kippur. É por isso que você não consegue concatenar o concerto eterno se você só ficar numa taná.
ou seja, no chamado Velho Testamento. E você também não consegue concatenar o concerto eterno se você estiver só no Berit Hadashah, né? Quer dizer, Berit Hadashah e Taná, na verdade, são separações de homens. Para o eterno é as Escrituras, onde nós temos que ver a Torá e o livro dos profetas, onde fala do concerto eterno, do pacto que o Eterno fez com as 12 tribos e fez com nós. Bom, então, em Marcos, para nós finalizarmos, Marcos capítulo 13, Yohanan Moshe, né, o nome de Marcos, capítulo 13, verso 24 ao 32. Mas naqueles dias, depois daquela tribulação, depois daquela aflição, do dia do Yom Kippur, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz, porque aí vem 5 dias, que é o Quissê, do primeiro dia do Sucote. E as corravins cairão do Chamaim, as forças que estão no Chamaim se abalarão. Então verão o Ben-Adam, o filho do homem, vindo sobre as nuvens com grande poder e tiferet. E então ele enviará os seus malahim celestiais e ajuntará o seu povo escolhido, desde os 4 ventos, desde as partes mais extremas da terra, até as partes mais extremas do Chamai. Ora, aprendei a parábola da eites da figueira, quando os seus ramos ainda estão tenros e põe folha, vós sabeis que está próximo o verão. Assim, da mesma maneira, quando vocês virem suceder essas coisas, sabei que está perto as portas. Amém. Né? Então, nós vemos que o Yom Kippur, ele tem um mistério, porque é o único das Hamoedins, o único dia que é guardado de Erev a Ad Erev, de pôr do sol a pôr do sol. Talvez para pegar, porque vai pegar, por isso que o Yoshua falou, daquele dia e hora ninguém sabe, né? Somente o Pai, né? Aliás, quando ele falou desse dia e hora, ele falou do fuso horário, né? Que muda muito. Então essas 24 horas de pôr do sol a pôr do sol abrangerá todos os 4 cantos da terra. E agora os escolhidos, eles já sabem o dia, porque quando fala do Shabat é o dia do Eterno. Não existe outro dia. O Shabat é o dia do Eterno. E certamente ele virá num dia do Yom Kippur, quando termina o Yom Kippur, que é o dia de 50 e 50 anos, é o dia da redenção, e no dia do Shabat. Por isso que nós vemos aqui, depois da aflição daquele dia, do jejum daquele dia, né? Então, era depois do Yom Kippur que viria o Redentor no 10º dia do 7º mês, né? Conforme disse Israel, porque um Redentor virá de Sião. Aleluia. Né? Bom, então a redenção, né, a nossa Geulah, ela acontecia. Né? Shaul, nós vemos que ele guardou, Shaul Rachalia, ou seja, Paulo, né? Guardou Yom Kippur, o dia da aflição do jejum, no navio. Está lá em Maasei Shilihim, Atos, capítulo 27, 9. Né? Então, nesse dia, nós confessamos o nosso pecado, né? E o sacerdote que o Yah Espírito ungiu, né? Ele, no lugar do seu pai, ele faz a Keporá por nós. Né? Agora, antes de finalizarmos, eu quero só... Existem muitas perguntas, né? O pessoal pergunta para nós, o pessoal que está nos acompanhando aí em Israel, nos outros países, no Brasil, né, na cidade de Pereira Barreto, nas cidades circunvizinhas, né? Por que nós estamos guardando o Yom Kippur do dia 26 para o dia 27, o final do Shabat até o final do Yom Rishon, do domingo? E o judaísmo está começando no domingo e vai para a segunda, um dia de diferença. Eu já expliquei aqui, porque o calendário do Concerto Eterno, ele não é um calendário de religião. Nós baseamos no Quissê. O que é o Quissê? O Quissê
ele é o dia da eclipse da lua, que o sol, a lua e a terra estão no processo de conjunção, louvando o Eterno. Esse é o sinal. Lá de Bereshit 1,14, que o Eterno falou, quando criou o céu, a lua, a terra, o sol, ele diz, sejam para tempos, sinais para tempos determinados. Então esse eclipse que acontece todo mês, o Quiser, enquanto nós observamos o Quiser, conforme diz David no Salmo 81, versículo 3 e 4, Terrilim, que diz, tocai o shofar no Rodesh, no Quiser, porque isso é um estatuto para Israel, uma ordenança do Elohim de Jacó. Então, por isso que dá esse um dia de diferença, né? O judaísmo baseia na crescente da lua, e uma diferença de 24, 25 horas, quando aponta a lua. Aí no nosso entendimento, com todo respeito ao judaísmo, né, até pedimos para ele explicar por que tem esse dia de diferença. Nós estamos explicando o nosso. Né? Eles podem explicar, né? Explicar para você que tem nos feito a pergunta, você que é do judaísmo e tem nos feito essa pergunta. Pergunta para os rabinos por que essa diferença, sendo que o Eterno mandou nós tocarmos o shofar no Quiser. Então o Quiser foi dia 17, no Yom Teruah, e não Rosh Hashanah, no toque das trombetas, conforme diz o profeta Yoel. Aí tivemos 9 dias, o 10º dia vai dar do dia 26 para o dia 27, que é o Yom Kippur, do concerto eterno. Nós não seguimos coisa de homem, nós procuramos seguir aquilo que ordenou o Eterno, porque ele disse, diligentemente ouvirdes a minha voz e guardar os meus estatutos, meus juízos, a Torá, vós sereis para mim um povo puro, um reino sacerdotal e povo puro, porque toda a terra ela é minha. Então, por isso que nós, respondendo as perguntas, aí a gente mais uma vez enfatiza isso. A própria religião já saiu errado lá no mês de Abib, né?